Imagina só, você está vivendo sua vida, correndo para resolver 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e, de repente, percebe que, no meio dessa correria, esqueceu de cuidar da pessoa mais importante de todas, você mesmo. Já sentiu isso? Como se estivesse sempre dando energia para o mundo, mas nunca reservando um pouco para se olhar no espelho e perguntar: e aí, como eu estou de verdade? É justamente disso que quero falar aqui. Os ensinos estoicos que podem virar sua chave antes que seja tarde demais. E olha, não estou dizendo isso de um jeito dramático para te assustar, mas para te lembrar de uma verdade simples. Se você não se valorizar agora, ninguém vai fazer isso por você. E sabe o que é pior? A vida não espera. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta séria. Quantas vezes você já disse sim para os outros quando queria desesperadamente dizer não? Quantas vezes colocou o problema de alguém acima do seu, como se sua dor fosse menos importante? Pois é, amigo, os estoicos já falavam sobre isso há séculos atrás. Sobre viver com firmeza, clareza e respeito por si mesmo. Só que, diferente de frases prontas de autoajuda, eles traziam uma filosofia prática. E hoje, a gente vai destrinchar isso juntos. Fica até o final desse vídeo porque eu vou compartilhar 8 ensinos estoicos que podem ser o empurrão que você estava precisando para mudar sua forma de lidar com a vida. E olha, não estou dizendo isso de um jeito dramático para te assustar, mas para te lembrar de uma verdade simples. Se você não se valorizar agora, ninguém vai fazer isso por você. E sabe o que é pior? A vida não espera. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta séria. Quantas vezes você já disse sim para os outros quando queria desesperadamente dizer não? Quantas vezes colocou o problema de alguém acima do seu como se sua dor fosse menos importante? Pois é, amigo, os estoicos já falavam sobre isso há séculos atrás, sobre viver com firmeza, clareza e respeito por si mesmo. Só que, diferente de frases prontas de autoajuda, eles traziam uma filosofia prática. E hoje, a gente vai destrinchar isso juntos. Fica até o final desse vídeo porque eu vou compartilhar 8 ensinos estoicos que podem ser o empurrão que você estava precisando para mudar sua forma de lidar com a vida. E se no meio desse papo alguma coisa fizer sentido para você, já pensa aí, qual foi a última situação em que você não se valorizou? Segura essa resposta porque quero te provocar a contar isso daqui a pouco. 1. Dizer não é um ato de coragem. Sabe aquela pressão de querer agradar todo mundo, de aceitar convites, favores, tarefas como se sua vida fosse uma extensão da vida dos outros? Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia algo poderoso: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Parece simples, né? Mas pensa bem, quantas vezes você já foi contra essa máxima só para não desagradar? O primeiro ensino estoico aqui é: aprenda a dizer não sem culpa. Não é egoísmo, é respeito próprio. Quando você diz sim para tudo, está automaticamente dizendo não para você. Quero que você pense nisso. O que na sua vida hoje está sugando sua energia porque você não teve coragem de recusar? Se quiser, depois desse vídeo, escreve essa resposta. Vai ser quase uma terapia gratuita só de colocar no papel. 2. O tempo é seu recurso mais precioso. Os estoicos tinham uma obsessão saudável com o tempo. Sêneca dizia que a gente desperdiça a vida como se ela fosse infinita, mas vive com medo de perder coisas que nem importam tanto. Já reparou nisso? Você protege o seu celular com capa, película, senha, mas entrega seu tempo de graça. O segundo ensino é: trate seu tempo como um tesouro. Pensa aí, se alguém te pedisse um pedaço da sua vida, 1 mês, 1 ano, você daria? Claro que não. Mas quando você passa horas em discussões inúteis, rolando o feed sem parar, aceitando compromisso sem sentido, adivinha só, é exatamente isso que você está entregando. Eu quero que você se questione. Qual foi a última coisa em que você investiu tempo e saiu com a sensação de isso valeu cada segundo? Se você teve que pensar muito, é sinal de alerta. 3. Você controla só o que depende de você. Essa talvez seja a base de toda a filosofia estoica. Separar o que depende de você do que não depende. Epicteto já falava: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Simples, né?
Mas na prática, quantas vezes você já ficou remoendo uma mensagem visualizada e não respondida? Ou esperando reconhecimento no trabalho que nunca veio? Ou ainda, tentando mudar alguém que não queria ser mudado? Pois é, amigo, a real é que você não controla isso. E cada vez que tenta, é como se estivesse lutando contra a maré. Você gasta energia, se frustra e ainda perde tempo. O ensino aqui é: aceite o que foge do seu alcance e concentre força no que realmente está na sua mão. Vou te dar um exemplo. Você não controla se o mercado vai desabar, mas controla como organiza seu dinheiro. Não controla se alguém vai te criticar, mas controla como reage. E aqui eu te deixo um desafio. Qual foi a última coisa que te tirou do sério e, olhando agora, você percebe que não tinha como controlar? Pensa nisso. 4. Autodisciplina é liberdade. Essa é dura, mas é necessária. Liberdade não é fazer tudo o que quer. Liberdade de verdade é ter disciplina suficiente para não ser escravo dos seus impulsos. Quer ver? Você é livre se precisa checar notificações de 5 em 5 minutos? Você é livre se não consegue passar um dia sem açúcar? Você é livre se sua felicidade depende de como os outros tratam você? Não, né? Os estoicos entendiam que a disciplina é a chave para viver com dignidade. Não se trata de viver uma vida chata, mas de não ser refém dos próprios desejos. Então se pergunte, qual é aquele hábito que hoje te domina e você gostaria de virar o jogo? Imagina só se daqui a um ano você olha para trás e percebe que dominou aquilo que te dominava. Como seria sua vida? Até aqui já te provoquei com 4 ensinos estoicos, mas fica comigo porque nos próximos a gente vai mergulhar ainda mais fundo em como essa filosofia pode te ajudar a se valorizar de verdade. E olha só, não é coincidência você estar aqui. Talvez seja esse alerta que você precisava hoje. Então já aproveita, se esse papo está fazendo sentido, clica para se inscrever e cola com a gente nessa comunidade. Eu te garanto que cada vídeo vai ser como aquele conselho de um amigo que fala na real, sem enrolação. E deixa eu te pedir uma coisa, lembra das perguntas que eu joguei no ar? Quero que você escolha uma delas e conte a sua história. Não precisa ser longa, pode ser um detalhe, mas eu quero ler depois e quem sabe até trazer isso para os próximos vídeos. Porque no fim, o estoicismo não é teoria antiga, é vida real, é você, é o que a gente está vivendo aqui e agora. Você já percebeu como a gente vive correndo atrás de aprovação? Às vezes é no trabalho, às vezes na família, às vezes até de gente que mal conhece. E quando essa aprovação não vem, parece que tudo desmorona, né? Pois é. E é aqui que entra o 5º ensino estoico que pode mudar sua forma de viver. 5. Sua opinião sobre você importa mais do que a dos outros. Sêneca já falava: o que me importa é viver de acordo com minha consciência, não com a opinião alheia. Agora me diz, quantas vezes você já se moldou para caber no padrão dos outros? É como se a gente fosse uma estátua que qualquer um pode esculpir. Só que adivinha? Ninguém vai viver dentro da sua pele além de você. Então me responde aí, qual foi a última decisão que você tomou só para agradar alguém? Vale desde comprar uma roupa até aceitar um relacionamento que não fazia sentido. Os estoicos sabiam que viver de acordo com a própria consciência é mais difícil, mas é o único caminho que traz passo. Você não precisa de aplausos para se sentir inteiro. E aqui vai um exercício simples. Da próxima vez que estiver na dúvida se deve fazer algo, se pergunte: e se ninguém nunca soubesse disso, eu ainda faria? Essa pergunta sozinha já pode cortar 90% das escolhas baseadas na aprovação externa. 6. Sofrimento imaginário é o ladrão da sua energia. Sabe aquele hábito de sofrer por antecipação? Você cria 1000 cenários na cabeça. E se não der certo? E se der errado? E se eu falhar? E se me julgarem? Já percebeu o quanto isso te consome antes mesmo de qualquer coisa acontecer? Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, o problema não é o futuro, é a sua imaginação. O 6º ensino é: não alimente fantasmas que só existem na sua cabeça. Quero que você reflita. Qual foi a última preocupação que te tirou o sono e que no fim nem aconteceu? Aposto que já lembrou de uma agora. A real é que esse sofrimento imaginário rouba sua força para lidar com os problemas reais.
Você gasta energia brigando contra monstros de fumaça. Então, aqui vai um loop para você segurar até o final. Vou te contar daqui a pouco um exercício estoico usado há séculos para enfrentar o medo do futuro. É simples, mas poderoso. Segura essa que já volto nele. 7. A gratidão fortalece sua resiliência. Os estoicos eram conhecidos pela firmeza diante das tragédias. Não porque eles eram frios, mas porque cultivavam um olhar diferente, o da gratidão. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador e tendo tudo o que podia desejar, começava o dia agradecendo por simplesmente estar vivo, por ter acordado, por poder respirar. Parece básico demais, né? Mas olha só, se você perde essa visão, acaba caindo numa espiral de insatisfação eterna. E aqui está o 7º ensino. Pratique gratidão diária, mesmo pelas coisas pequenas. Quer uma provocação? Hoje, agora, me diz 3 coisas pelas quais você se sente grato. Pode ser o café quente de manhã, uma conversa com alguém especial, ou até esse momento aqui, em que você decidiu investir tempo em aprender a se valorizar. E aqui eu quero que você imagine como seria a sua vida se, ao invés de focar no que falta, você começasse a enxergar tudo que já tem. Talvez a força que você procura não esteja em ter mais, mas sim em perceber melhor. 8. A morte nos lembra de viver. Esse aqui é forte, mas é talvez o mais libertador de todos os ensinos estoicos. Lembre-se que a vida é finita. Eles tinham até uma expressão para isso, memento mori, que significa lembre-se da morte. Pode parecer pesado, mas calma, não é sobre viver na tristeza, é sobre aproveitar de verdade. Se você soubesse que hoje é o seu último dia, o que faria diferente? Quem você abraçaria? Qual mensagem mandaria? Qual sonho deixaria de adiar? A morte para os estoicos não era o fim assustador, mas o lembrete de que a gente não tem tempo infinito para desperdiçar com coisas inúteis. E aqui vai o 8º ensino. Viva de modo que, se a vida terminasse amanhã, você não teria arrependimentos. Eu sei, é um soco no estômago pensar nisso, mas talvez seja o alerta que você precisa agora para parar de adiar o que é importante. Conectando os pontos. Agora que você já ouviu os 8 ensinos estoicos, deixe eu puxar de volta aquela promessa que fiz antes, o exercício simples para lidar com o medo do futuro. Ele se chama visualização negativa. Funciona assim: você imagina o pior cenário possível, mas de forma consciente. Parece estranho, mas quando você encara de frente o que teme, percebe que, muitas vezes, o cenário não é tão assustador quanto parece. Você já tem recursos internos para lidar, mesmo que doa. Por exemplo, e se eu perder meu emprego? Ok, imagine esse cenário. O que você faria? Procuraria outro? Se adaptaria? Pediria ajuda? De repente você percebe que, mesmo que seja difícil, não é o fim do mundo. Essa prática liberta porque te mostra que os fantasmas do futuro não são invencíveis. E agora me responde, qual é aquele medo que anda rondando sua mente, mas que você já percebeu que talvez seja só fumaça? Um convite caloroso. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma esses ensinos tão antigos estão batendo com algo da sua vida hoje. Isso não é acaso. Isso é escolha sua de olhar para dentro, de buscar mais clareza e força. Então, deixa eu te pedir uma coisa de coração. Se esse papo está te ajudando, se inscreve aqui no canal. Não porque todo mundo pede isso, mas porque esse espaço está virando uma comunidade real, de pessoas que querem crescer juntas. E eu quero você nessa jornada. Quero que a gente siga se encontrando nos próximos vídeos, trocando ideias, se inspirando. Ah, e lembra daquela pergunta lá atrás? Quero muito saber qual foi o último momento em que você não se valorizou, ou até mesmo qual ensino estoico mais bateu fundo hoje. Escreve aí sua história. Quem sabe ela não inspira alguém que vai ler depois. Se você chegou até aqui, provavelmente alguma coisa já mexeu aí dentro. Talvez tenha sido quando falamos sobre o tempo, sobre dizer não, sobre disciplina. Ou talvez o soco mesmo veio quando lembramos da finitude da vida. Não importa em qual parte bateu mais forte, a verdade é uma. O estoicismo não é teoria empoeirada, é prática viva. E agora, deixa eu te provocar mais uma vez. O que adianta conhecer todos esses ensinos se você não aplicar nenhum?
É como ter uma caixa cheia de ferramentas incríveis e continuar tentando apertar parafuso com a unha. O estoicismo não é para ser lido, é para ser vivido. Quero te contar uma história rápida. Um amigo meu sempre falava que amava filosofia, lia Sêneca, Marco Aurélio, mas vivia reclamando da vida. Até que um dia ele levou um chacoalhão de um estoico moderno que disse: se você acha bonito ler, mas não pratica, você só está colecionando frases. Pensa nisso. Quantas frases bonitas você já salvou, printou, compartilhou, mas não colocou em prática? Pois é, o desafio aqui é sair da teoria e começar a experimentar na vida real. E deixa eu abrir um loop aqui. No final desse bloco, eu vou te dar um mini desafio estoico de 7 dias para você testar no seu dia a dia. Não vou entregar agora porque quero que você absorva primeiro essa reta final. Segura aí que vai valer a pena. Você não precisa mudar o mundo, só precisa mudar seu mundo. Os estoicos nunca falaram em mudar o planeta inteiro. Eles falavam em mudar a si mesmo, porque sabiam que é aí que a verdadeira transformação começa. Quer um exemplo simples? Se você acorda já reclamando, o mundo vai parecer pesado. Mas se você acorda lembrando que só de estar vivo já é motivo para gratidão, sua postura muda, o mundo não mudou. Você mudou. E aqui está a sacada. A vida não fica leve porque os problemas desaparecem, mas porque você fica mais forte. Conectando com o presente. Pensa comigo. Hoje, o que mais te consome energia? Pode ser uma relação complicada, uma rotina que parece sugar suas forças, ou até uma comparação constante com outras pessoas. Agora se pergunta, o que depende de você nisso tudo? O que está no seu controle? Essa simples reflexão já é o início da prática estoica, porque você tira o peso do que não pode controlar e foca no que pode. E quando faz isso, descobre que não é tão impotente assim. E aqui eu quero que você imagine sua vida daqui a 5 anos, se continuar vivendo do mesmo jeito que vive hoje. O que acontece? Você se sente orgulhoso ou sente que algo precisa mudar? Agora, imagina se a partir de hoje você começa a aplicar cada um desses ensinos aos poucos. Como seria olhar para trás daqui a 5 anos e perceber que não desperdiçou sua vida em preocupações inúteis? O poder da rotina estoica. Muita gente acha que filosofia é coisa de livro antigo, mas os estoicos tinham práticas super aplicáveis ao cotidiano. Vou te dar alguns exemplos de rotina que você pode adaptar. De manhã, acorde e agradeça por estar vivo. Pergunte a si mesmo, o que hoje está sob meu controle e o que não está? Durante o dia, sempre que sentir raiva, pare e respire. Pergunte, isso depende de mim? À noite, revise o dia. Pergunte, onde agi de acordo com os meus princípios? Onde deixei a emoção dominar? Essas pequenas práticas criam uma armadura invisível contra o caos do mundo. Uma verdade que dói. Você vai ser esquecido. Marco Aurélio escrevia em seus diários algo profundo que em poucas gerações ninguém lembraria do seu nome. E olha que estamos falando de um imperador romano. Agora pensa, se até ele aceitou que seria esquecido, por que a gente perde tanto tempo tentando impressionar todo mundo? A verdade é essa, você não vai ser lembrado por todos, mas pode ser lembrado pelas pessoas que ama, e isso já basta. Então me diz, você prefere gastar sua energia tentando agradar desconhecidos ou construir memórias reais com quem importa? E fechando o loop, o desafio dos 7 dias. Lembra que prometi um mini desafio estoico? Aqui vai. Dia 1, pratique o não. Recuse educadamente algo que não quer fazer. Dia 2, faça uma lista de coisas que você não controla e libere mentalmente esse peso. Dia 3, agradeça por 3 coisas simples antes de dormir. Dia 4, pratique a disciplina. Evite algo que te domina, como o açúcar ou redes sociais em excesso. Dia 5, faça a visualização negativa.
Imagine o pior cenário de um medo seu e veja como lidaria. Dia 6, elogie alguém de forma sincera, sem esperar nada em troca. Dia 7, reflita sobre a morte não como fim, mas como lembrete de viver intensamente. Esse desafio é curto, mas pode ser o começo de uma transformação. E se você topar fazer, quero que depois volte e me conte como foi. Quem sabe sua experiência não inspira alguém que também precise ouvir isso? Um último lembrete. A vida vai continuar te testando. Vai ter dia ruim, vai ter gente te irritando, vai ter momentos em que você vai querer desistir. Mas lembra do que os estoicos sempre diziam, não é o que acontece com você que importa, é como você reage. Então, guarda essa frase como um escudo invisível. Um convite de coração. Antes de encerrar, quero falar com você que ficou até aqui. Isso já mostra algo incrível. Você tem sede de mudança, tem coragem de olhar para dentro. E eu quero te agradecer por compartilhar esse tempo comigo. Se você ainda não faz parte, vem se inscrever no canal, mas não por obrigação. Se inscreve porque aqui você vai encontrar uma comunidade que caminha junto, sem julgamento, só com troca verdadeira. E eu quero muito que você faça parte dessa jornada. E olha, deixa eu pedir um presente. Conta aqui embaixo uma história sua. Pode ser uma vez em que você conseguiu aplicar um desses ensinos ou até uma dificuldade que ainda está enfrentando. Sua voz pode ser o que alguém precisava ouvir hoje. Porque, no fim, não é só sobre estoicismo, é sobre gente real, vivendo dias reais e tentando ser melhor a cada amanhecer. E eu vou estar aqui, junto com você.